com... Progress. Opa! Opa, não, foi o meu Note, desculpa. Então, eu ia falar junto com o Rafael, eu falei, mas o Rafael aqui não é o Pedro. Junto com o Pedro também, do CA. Boas-vindas para todo mundo que está nesse sábado, 6 horas da tarde aqui, vendo a palestra. Muito boas-vindas para você, Carol. Obrigada pela disponibilidade, pelo carinho de atender a gente para trazer esse assunto. Vou passar aqui para vocês um pouquinho do resumo, tá, do currículo da Carol. Então, ela é professora de Genética e Reprodução Humana na Universidade 9 de Julho. É especialista em Genética, em Reprodução Humana, Biologia Molecular e Variações Genéticas de Polimorfismo. Tem um doutorado, tá doutoranda pela USP, com trabalhos em célula-tronco, certo? Certo, Tem exato. aí o mestrado concluído. Boas-vindas, te passo as palavras. Muito obrigada. Só um recadinho aqui para os alunos. Desliguem os microfones, para a gente não atrapalhar a palestra, e o material todinho vai ser gravado e disponibilizado para vocês. Primeiramente, muito obrigada, Mariane, muito obrigada, pessoal, principalmente pelo convite que foi feito pelo professor Rafael. Saibam aí que eu também estou à disposição para qualquer dúvidas que vocês tenham. Assim que eu finalizar a apresentação, vou também disponibilizar um tempo, se nós conseguirmos, para dúvidas. Também deixo aí no final meu e-mail de contato. E é isso, pessoal, vamos dar aí início à nossa palestra de hoje. Então, pessoal, o nosso tema de hoje discutido será genética forense e o processo de criminalística. Antes de falar para vocês o passo a passo que nós vamos discutir aí no todo o nosso contexto, eu acho interessante passar um pouquinho aí para vocês o que seria todo esse processo de criminalística e genética forense. Só um minutinho para eu voltar, porque não estava indo para o slide posterior. Agora sim. Então, vamos lá. Só como apoio, pessoal, quem é da área de direito talvez saiba, e eu acho importante eu também enfatizar que todo o conteúdo que eu estou ministrando neste momento está de acordo com a Lei 12.654, que diz respeito aí à lei sobre criminalística em respeito à coletagem de material genético para fins de ter um banco de material de dados genéticos de criminosos aqui no Brasil. Então, tudo que eu vou estar ministrando neste momento, tanto na parte de coletas, no que diz respeito também a todo o material, como ele é armazenado, é de acordo com esse processo de legislação, tá? Que foi aprovado aí em 2012, e nós seguimos com essa mesma legislação até o presente momento. Então, antes de eu iniciar o processo de análise de DNA, como realmente funciona, vou passar um pouquinho aí para vocês o que seria, por fim, o processo de criminalística. O processo de criminalística, pessoal, nada mais é do que o conjunto de procedimentos que vale aí situações científicas também, que tem como principal objetivo verificar todos os conjuntos que constituem um crime. Então, por meio de métodos que sejam adequados a cada um do crime, é claro, e também seria composto aí por uma equipe multidisciplinar para tentar solucionar um determinado crime que aconteceu ou uma determinada investigação, seja ela qual linha que esteja envolvida. Aqui, pessoal, eu passei um pouquinho, na verdade, eu peguei um fluxograma, um cronograma aí que nós temos, para vocês entenderem que existem algumas equipes que são disponíveis pelo processo de perícia, toda vez que nós temos um crime que aconteceu em algum local. Então, dentre os setores envolvidos, nós temos o Centro de Exames de Análise de Pesquisas, que é o que nós vamos mencionar na palestra de hoje. Dentre o Centro de Exames e Análise de Pesquisa, nós temos, entre eles, a análise biológica e bioquímica, que inclusive é uma das análises mais utilizadas hoje em dia, porque é através dela que realmente a gente consegue comprovar o autor de um possível crime, ou até mesmo comprovar a soltura de um determinado suspeito, ou até mesmo comprovar testes de paternidade, entre outros critérios que nós podemos ter aí na área de criminalística. Mas vale entender que, além do Centro de Exames e Análise de Pesquisa, correlacionando a parte de biologia e bioquímica que eu vou enfatizar aqui, também existe o Centro de Perícia, que dentro do Centro de Perícia nós temos outros peritos, cada um com a sua área,
que, dependendo do local que o crime aconteceu, ou qual foi o tipo de crime que aconteceu, nós vamos ter aí equipes multidisciplinares para poder fazer todo o processo de investigação. Tanto que uma coisa que eu vou enfatizar muito para vocês hoje, que o processo de análise de biologia e bioquímica anda em conjunto com os peritos que estão fazendo todo o processo de investigação do crime. Então, neste mesmo momento, são áreas que se conversam. E só para vocês saberem também, como quesito de curiosidade, ainda existe ali na Polícia Civil o núcleo de apoio logístico, que pode dar aí uma assistência familiar, e além de outros critérios burocráticos ali que podem auxiliar. Tá? Então, só para vocês entenderem como que funciona, eu costumo até falar para os meus alunos, eu quero ser perito, tá? Mas qual área você quer fazer, né? Você quer ficar responsável por a área de biologia e bioquímica, que entraria aí os profissionais da área da saúde, ou você quer ser realmente um perito? Perito que diz respeito é aquele também que vai na cena do crime, que faz todo o processo de investigação. É claro que os profissionais que realizam a análise biológica e bioquímica também vão até a cena do crime, né, para poder fazer a coleta do material biológico. Mas eu acho muito importante ter essa visão para vocês entenderem que existem duas áreas aí que o profissional pode trabalhar quando a gente fala sobre perícia. Só para enfatizar um pouquinho, pessoal, trouxe também algumas imagens, que é claro que todas elas foram autorizadas para serem divulgadas, mas eu gostaria de colocar aqui um ponto de um artigo muito importante, que ele diz o que seria a criminalística, de acordo com um perito, que é o Villanueva Canendas. Esse perito, ele diz que a criminalística, pessoal, nada mais é do que a ciência que vai estudar todos os indícios deixados no local de um delito. O que seriam indícios? Indícios são todas as situações que possivelmente aconteceram naquele local, onde existe alguma demarcação que a gente deve realizar, né? Então, são os indícios que foram deixados naquele local do crime. Local do crime, pessoal, nós também chamamos aí na área jurídica de local de delito. E isso tudo nos possibilita aí estabelecer, nos casos mais favoráveis, a identidade de um criminoso, além da gente verificar tudo o que aconteceu, né? Além de possivelmente identificar o criminoso, também poder entender como que aconteceu aquela situação, aquela cena de onde nós temos o delito, tá? E, contudo, quem estabelece aí esses indícios, faz a marcação dos indícios, também tem como interesse procurar vestígios anatômicos ou biológicos. Então, acho também importante aí, nesse momento, a gente tirar aí já a conclusão de indício e vestígio. Indícios são todas as situações que a gente observa aqui na cena do crime. Vestígio é todo o material que pode ser coletado. Então, no que diz respeito à análise de material genético, para eu poder comprovar ou tirar um possível suspeito de uma lista, a gente tem que procurar vestígios anatômicos ou até mesmo biológicos, tá? A partir desses vestígios, nos permite estabelecer a identidade do autor do crime e por isso que nós chamamos de criminalística biológica, certo? Para entender um pouquinho mais, pessoal, a análise que nós realizamos desse material obtido, ele serve tanto para condenar ou realizar a soltura de um suspeito. Eu acho muito importante falar isso, porque geralmente quem entra nessa área de análise de DNA na genética forense acha que é somente para condenar um determinado suspeito, mas nós temos algumas leis aí por trás, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, que não permite fazer uma autocondenação ou criar alguma prova contra você. Então, vale entender que esse procedimento de análise de DNA forense, ele serve também para uma condenação ou até mesmo uma soltura de um suspeito. E vale entender também, pessoal, que possui essa parte de análise de DNA forense, ela é uma abordagem independente da parte de interpretação do crime, que cabe 100% à investigação policial. Então, a gente também depende da investigação policial para poder associar os possíveis suspeitos para termos ali algumas informações genéticas. Então, assim, são áreas que acabam se coligando, tá certo? Mas, contudo, trabalham separadamente.
Dentre a ciência forense, destaca-se o tema que eu vou apresentar para vocês hoje, que é a denominada genética forense, que tem como objetivo estudar as características hereditárias usadas para identificação humana por meio de uma análise de DNA. Então, o que seria a genética forense, que é o que nós vamos ver aqui hoje? A genética forense, pessoal, nada mais é do que um campo da perícia que utiliza técnicas da genética e da biologia molecular para auxiliar a justiça. A genética forense também é conhecida com o nome de DNA forense. Então, quando a gente observa aí esses dois nomes, eles se correlacionam. Então, nada mais é, pessoal, do que a coleta, documentação e a transferência de evidências biológicas que nós coletamos em uma cena para poder ali coligar com as evidências físicas que também foram achadas naquele local de crime e tentar achar aí um possível suspeito e auxiliar o processo de investigação criminal. Só para colocar um pouquinho como curiosidade, pessoal, e já entrar um pouquinho como nós trabalhamos hoje, em quesito de histórico, a partir do século XX, para vocês entenderem quando surgiu essa técnica de análise forense, antigamente, pessoal, as primeiras técnicas de análise forense eram utilizadas por meio de análise sanguíneo de um possível suspeito. Só que quem é da área da saúde, eu acho que vocês sabem que existem aí tipo A, tipo B, tipo AB e tipo O, né? E fator RH positivo e negativo. Então, isso não possibilita 100% eu achar uma determinada vítima, um determinado suspeito, porque tem muito viés aí que pode dar uma determinada confusão. Então, inicialmente, no século XX, do século XX, era utilizada aí as técnicas de análise do tipo sanguíneo. É claro que conforme o tempo foi passando, foi entendendo melhor o que seria uma molécula de DNA e foi aprimorando as técnicas, e hoje a gente trabalha com uma técnica muito interessante, que é o que eu vou passar para vocês, como realmente a gente faz toda essa parte de análise de DNA. Então, hoje, pessoal, utilizamos para a diferenciação humana qualquer vestígio biológico que seja encontrado na cena do crime. Seja vestígio sanguíneo, seja amostra salivar, amostra de sêmen, fios de cabelo, dentre outras amostras que podemos localizar, tá? Então, hoje, nós utilizamos por meio de análise de DNA, obtido a partir destes materiais biológicos, que esses materiais, é claro, que são encontrados na cena do crime, que isso vai possibilitar uma solução de um crime de homicídio ou até mesmo de uma violência sexual, certo? Pessoal, essa parte de criminalística biológica. Criminalística biológica é a área que trabalha o profissional que faz essa análise forense, essa genética forense que nós falamos, né? Análise de DNA forense. Entendam, pessoal, que nesse campo nós podemos trabalhar com 3 possibilidades diferentes. Fazer a identificação de parentesco, isso também é possível, né? Porque na justiça também, às vezes, existem situações para fazer teste de paternidade. Então, aí, dependendo da situação de um teste de paternidade, dentre outros quesitos de comprovar um grau de parentesco, podemos também fazer esse método de análise de DNA. Criminalística biológica, que diz respeito a solucionar ou ajudar a solucionar um crime para identificação de um possível suspeito. E também, pessoal, temos a terceira área, que é a identificação individual. Identificação individual, pessoal, diz respeito em fazer análise em restos cadavéricos, que é para poder identificar um resto cadavérico e tentar identificar se tem um grau de parentesco com uma pessoa que ali está dita como desaparecida, ou com indivíduos que estão procurando essa. Então, a identificação de material genético, biológico, na área da perícia, tem essas 3 áreas aí que geralmente trabalha-se. Só para entender um pouquinho, pessoal, em quesito de fluxograma, o que eu vou passar aqui para vocês mais para frente, então, como que funcionaria? Vamos imaginar que a gente tem ali um local que aconteceu um determinado delito. Lembrando que delito nada mais é do que a cena do crime. Primeira coisa que vai ser feita, pessoal, a partir do momento que isso aconteceu, a polícia
civil ou a polícia que foi até o local entra em contato com a polícia civil, a partir daí vão ser chamados os peritos. E é muito orientado que não deve ser mexido em nada que está naquele local do delito. A partir desse momento, as equipes são denominadas e mandadas até o local, e se porventura teve realmente um ato de um crime que tenha vestígios biológicos, vai ser entrado em contato com o profissional que é responsável por fazer a coleta desse material biológico. Com certeza é uma pessoa que sabe aí o que é um material biológico, onde poderia ser encontrada amostras de DNA, e faz a coleta desses materiais. A partir do momento, pessoal, que a gente tem a coleta de vestígios deste local do delito, a gente tem duas situações que a gente tem que analisar. Primeiro, se é um local que envolve suspeitos. Segundo, se a gente só precisa fazer a identificação de um cadáver. Então, aí são coisas diferentes que devem ser feitas. A partir do momento que a gente pega uma cena de um crime, um local de um delito, onde envolvem suspeitos, dependemos 100% do trabalho da Polícia Civil para poder fazer a indicação de possíveis suspeitos. Porque assim, pessoal, estou lá, fiz uma coleta de um material biológico de um possível suspeito, faço todo o procedimento que eu vou ensinar aqui para vocês de coleta de DNA, fiz a extração de DNA, tenho toda a informação genética desse suspeito, mas assim, eu não tenho uma bola de cristal para saber quem ele é. Então, eu preciso de um trabalho da Polícia Civil para poder me indicar possíveis suspeitos, para eu poder fazer a coleta de material genético desse possível suspeito, para aí sim eu fazer o teste de comparação, para dar ele como sendo o autor do delito ou não. Então, quando nós temos coleta de vestígios que envolvem suspeitos, dependemos sim 100% do trabalho da perícia e da Polícia Civil para ter uma indicação de possíveis suspeitos para o nosso trabalho dar como encerrado. Agora, pessoal, se porventura foi chamada a equipe de coleta de material genético neste local e o objetivo for identificação de um cadáver, simplesmente a gente faz a coleta do material que foi localizado no local e também fazemos a coleta de material biológico de possíveis familiares para poder fazer uma comparativa se aqueles restos cadavélicos que nós encontramos, ou um cadáver, por fim, tem aí alguma informação genética que me dê aí uma possibilidade de identificá-lo como sendo um membro daquela família. Então, notem, pessoal, que eu costumo sempre falar para os meus alunos também que estão nessa área de perícia, é o seguinte: não basta eu ter um fio de cabelo, não basta eu ter uma amostra biológica, se eu não tiver uma outra amostra para poder fazer uma comparativa. Então, se eu tenho vestígios em um crime, mas eu não tenho a indicação de possíveis suspeitos, a gente não vai conseguir solucionar este crime. Se porventura eu tenho restos cadavélicos, mas não tenho supostos familiares, a gente não consegue identificar quem realmente seria essa pessoa. Entendam, pessoal, que a gente estamos trabalhando aqui com material genético. Não estou falando em quesito de digital, que digitais a gente tem o banco digital. Aqui eu estou falando de vestígios que diz respeito à amostra de DNA, certo? Então, pessoal, aqui eu coloquei o passo a passo, realmente, que a pessoa nessa área vai trabalhar e vai seguir. Falando brevemente, porque eu coloquei um tópico por vez posteriormente, a gente tem primeiro o trabalho de coleta de material, observação do material recebido, descrição do material recebido, extração de DNA, a quantificação do DNA, análise dos produtos amplificados, que são feitos através de sequenciadores automáticos, e análise dos resultados finais. Como a nossa palestra de hoje é vocês entenderem também como que funciona o passo a passo desta parte de criminalística e todo esse processo de análise de DNA forense, eu vou passar para vocês o passo a passo realmente como que é trabalhado em cada um desses setores. Então, começando, pessoal, pela coleta de material. Primeiro ponto, pessoal, coleta de material diz respeito
a coleta de material no local do delito, né? Qualquer material ou qualquer vestígio que tenha algum resquício biológico. O que seria vestígio com resquício biológico? Nós que somos da área da saúde, qualquer vestígio que tenha a informação de material genético, né? Lembrando que material genético está dentro do núcleo de todas as células. Então, se eu tenho ali tecido sanguíneo, se nós acharmos fios de cabelo e fios de pelo, que mais para frente já voltaram um adendo que não é qualquer fio de cabelo, qualquer fio de pelo, que nem mostra no CSI Miami, tem algumas variações aqui. Nós podemos também fazer a coleta de material quando existem casos também de abuso sexual, onde é feita a coleta de amostra de material no canal vaginal, de quem foi abusado, ou na região anal, bucal, ou vestígios biológicos que possam estar em volta do corpo dessa pessoa. E também não podemos esquecer que devemos fazer a coleta de material de possíveis suspeitos, certo? A partir do momento que nós temos um possível suspeito, eu preciso pegar a informação genética deste possível suspeito para poder fazer uma comparativa do material genético que foi encontrado ou no local do delito ou de uma possibilidade de uma outra situação que pode ter acontecido, como é o caso desse abuso que ilustra nessa imagem. Então, o primeiro passo é a coleta de material. Se neste primeiro momento nós não tivermos nenhum suspeito envolvido, a coleta de material vai ser somente no local do delito ou ali na pessoa que sofreu o determinado crime. Antes disso, pessoal, só quero conversar com vocês que geralmente os alunos me falam: professora, existe crime perfeito? Ó, a minha aluna Janaína já colocou aí, ó, cabelo só com a raiz. Boa, prestou atenção nas aulas, Jana. É isso mesmo. Somente quando tem o bulbo capilar. Pessoal geralmente me pergunta se existe um crime perfeito. Olha, existem alguns crimes que podem ser perfeitos, que a gente às vezes não consegue comprovar nada, e outros não. Eu vou trazer para vocês aqui, pessoal, antes de uma história, que, na verdade, o crime foi quase perfeito em quesito de análise de DNA forense. Porém, outros indícios na parte policial chamou a atenção, condenando aí alguns indivíduos. Eu acho que todo mundo sabe, pessoal, da situação que aconteceu com a Suzane von Richthofen, né? Eu acho que todo mundo já ouviu falar aí, seja lá qual for a idade da pessoa, eu acho que já ouviu falar dessa situação. Primeiro ponto, pessoal, vamos imaginar como que imaginou os peritos nessa área, nesse momento, né, antes de solucionar o crime. Primeiro momento, pessoal, nós tínhamos lá o casal, né, havia sido executado. No local do crime existiam vestígios, né? Então, aqui no local do delito tinham vestígios. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente faz a leitura dos vestígios encontrados, tinham muitos vestígios encontrados, além deles, de todos os indivíduos que moravam naquela casa, de empregados e etc. Porém, ao verificar a logística daquele dia naquela residência, não dava para comprovar biologicamente falando que aqueles indivíduos que foram achados vestígios neste local do delito tinha realmente uma culpa com o crime, né? Então, biologicamente falando, a parte de análise de DNA realmente não foi comprovado nada. Quando a gente faz a leitura, mais uma vez, do arquivo de como que foi realmente condenada a Suzane von Richthofen e os irmãos Cravinhos, como a gente sabe que isso aconteceu, foi porque dias após a morte, né, dos pais da Suzane, foi feita uma festa na casa, e a partir daí, a polícia criminal, né, a parte da perícia, começou a ficar atento, e foi aí que realmente eles foram condenados. Só trouxe esse exemplo para vocês, pessoal, para vocês entenderem que não são todas as soluções de crimes que a gente faz por análise biológica, mas existem alguns crimes que realmente a análise de material genético pode nos ajudar 100%, que são outros exemplos que eu vou trazer aqui ao longo da nossa palestra, certo? Então, quando me perguntam se existem um crime perfeito, biologicamente falando, pode achar que foi perfeito neste caso, mas acabou acontecendo outras situações aí que acabou fazendo com que a polícia
chegasse a uma conclusão de quem realmente foi o autor do delito, tá certo? Então, só para vocês saberem, eu também correlacionar que nós devemos trabalhar 100% com a área de perícia criminal, que está investigando também o crime, não somente fazendo análise de DNA. Então, pessoal, vamos lá. Primeiro ponto que a gente deve saber. Todos os vestígios deixados na cena do crime, eles devem ser coletados. Porque qualquer vestígio deixado no local do crime, ele pode conter informações de um possível suspeito. Então, tanto peças de vestuário da vítima, ou outras peças de vestuários que possam estar ali, em peças de vestuário, como, por exemplo, esse boné, eu posso ter fios de cabelo, aqui nós temos uma blusa de moletom, então a gente pode tentar achar aí possibilidades de materiais que possam ter amostras de DNA. Isso é muito importante, por isso que eu sempre falo, e a área da perícia também sabe, é muito importante que a pessoa ou profissional que seja responsável por fazer a análise de DNA esteja no local do delito para poder fazer a coleta dos vestígios que possam conter alguma informação genética, tá? Então, a gente tem como objetivo de pegar todas as amostras possíveis para, através dessas amostras, a gente fazer um estudo de DNA. Tudo bem? Então, pessoal, aqui é a parte de vestígios coletados. Número 2, pessoal. A partir do momento que foram coletados todos os vestígios, aqui é realmente passo a passo que se segue, como eu falei para vocês, nesta área. A gente vai fazer a observação do material recebido. Geralmente, esse ponto, pessoal... Gente, desculpa, a Gabana aqui latindo. Geralmente, nesse ponto, pessoal, a gente já está dentro do laboratório, né? Vai ser feita uma observação de todo o material recebido. E aqui eu coloquei alguns possíveis materiais que contêm amostras de DNA que são considerados materiais biológicos. Então, qualquer tipo de fluido corporal, como suor, sangue, saliva, sêmen, urina, secreção vaginal. É claro que na secreção vaginal, que na saliva e no suor, são líquidos. Porém, neste líquido pode conter alguma célula. Contudo, serve como material biológico encontrado. Podemos ter também restos cadavéricos, como, por exemplo, algum tecido, alguma região anatômica, ou até mesmo dentes e ossos, porque dentes e tecido ósseo é formado por célula. Consequentemente, eu tenho amostra de DNA. Além de fios, como, por exemplo, fios de cabelo e de pelos. Mas, como já mencionado aqui no chat, vale entender, pessoal, que eu só consigo extrair a amostra biológica de fios de cabelo e pelos, a amostra biológica que eu tira é a amostra de DNA. Pelo bulbo, eu não sei se vocês sabem, todo fio de cabelo e todo fio de pelo tem um bulbo. Ali no bulbo, a gente tem célula. Então, para poder fazer uma extração de DNA, eu preciso ter célula, porque é dentro da célula, dentro do núcleo, que vai ter o material genético. Ao longo do fio do cabelo ou do fio do pelo, a gente não tem DNA, a gente tem resquícios de informação, porque ali aquele pelo, aquele cabelo é formado por queratina. Então, quando a gente assiste CSI Miami, eles pegam um fio de cabelo, coloca dentro do saquinho e já acha o autor do delito, calma aí. A gente da análise de DNA forense só consegue achar alguma informação a partir do momento que a gente acha o bulbo daquele fio. Fora isso, a gente não consegue localizar. Tudo bem? A Aline colocou, então, pegar o cabelo na escova... deixa eu só ir aqui na pergunta, um minutinho. Eu tentando ir na pergunta... Vou aqui pelo chat. A Aline perguntou, então pegar um cabelo na escova ou travesseiro pode não ser muito eficaz? Pode não ser muito eficaz, exatamente, Aline. Vou até te dar uma dica, Aline, ó, porque eu sempre falo para os meus alunos, e vou falar para vocês aqui no final, uma brincadeira à parte. Essa palestra de hoje, ou até mesmo o curso que eu ministro de análise de DNA forense, vocês aprendem também o que seria um crime perfeito. Porque no final das contas vocês conseguem entender aonde tem DNA.
Quando a gente pega amostras de pelo e de cabelo, é somente quando tem o bulbo, tá certo? Vou te dar um exemplo. Uma pessoa que tem alongamento, ou utiliza uma prótese capilar, ou utiliza uma peruca. Se essa pessoa cometer um crime, o fio do cabelo que vai estar na cena do crime é daquele alongamento, é daquela prótese. Mas entenda que aquele fio de cabelo não tem o bulbo. Então, nunca a gente iria conseguir culpar uma outra pessoa porque está o fio do cabelo daquele alongamento, por exemplo. Porque senão as pessoas iam também começar a sentir medo de fazer doação de cabelo. Eu, pelo menos, ia ter medo. Você fala assim, meu Deus, vou doar o meu rabo de cabelo, eu sei lá para onde vai, a pessoa vai cometer um crime e vão me acusar. Ainda bem que isso não acontece. Para nós podermos fazer uma análise biológica para a extração de DNA, a gente precisa do cabelo contendo o bulbo ou o pelo contendo o bulbo. A olho nu, pessoal, a gente não consegue identificar, tá certo? A gente precisa obrigatoriamente pegar aquele fio, levar para o microscópio, e no microscópio a gente verifica uma película ali em volta. Se tiver uma pelinha em volta, a gente consegue identificar se tem ali célula ou não. Se porventura tiver, é dali que a gente vai utilizar o material para fazer a análise de DNA. Beleza? E no caso do sangue, se foi lavado com produto químico, ixi, aí, Larissa, são os casos mais complicados, porque a partir do momento que lavou com produto químico, geralmente a gente não acha a amostra de DNA. Tá certo? Então, eu vou até falar mais para frente. O sangue, e sem contar que o sangue tem o seguinte, a célula sanguínea, que é a hemácia, a gente já não tem material genético, né? A gente teria que partir para uma outra célula, que é uma célula imunológica, que contém núcleo, contém material genético. Então, se foi feito isso, a gente pode ter DNA fragmentado, mas isso torna muito difícil fazer uma análise de DNA. Tanto que vocês vão ver aqui que eu preciso de todo o material genético daquela pessoa para fazer uma extração de DNA. Então, DNA fragmentado fica mais difícil. E a unha quebrada? Mariane, aproveitando, vou falar agora da unha. Unha quebrada. Um pedacinho de unha quebrada, eu também não tenho informação de todo o DNA da pessoa. A não ser que junto com essa unha quebrada, pessoal, tenha um pedaço de pele. Geralmente a nossa unha, quando quebra, se quebra aqui, né? Se for uma unha de mulher, um pouquinho grande, eu não tenho nenhum resquício de pele. Mas toda a unha também vai ser coletada para ser observado o material recebido se tem algum pedacinho de pele. Se tiver um pedacinho de pele, a gente utiliza, porque vai ser utilizado o tecido, que é a pele, para poder fazer a extração de unha. É formada também de queratina, não é formada por célula. Então, aqui a gente tem resquícios de informação, mas não que realmente a gente precisaria para fazer uma extração de DNA. Tá certo? Então, aqui, pessoal, por isso que está até separado fios de cabelo, pelos e unha, fios de cabelo, pelos e unha, somente se tiver algum tecido em conjunto. Cabelos e pelos, um bulbo ou resquício do bulbo, e unha, se tiver algum resquício de pele em conjunto. Aí a gente consegue fazer a análise de DNA. Beleza? Então, o número 2, pessoal, nada mais é do que observação do material recebido. É nesse momento que a gente realmente vai pegar todos os vestígios que nós podemos utilizar para fazer uma análise de DNA, e vale entender que aqueles que nós não vamos utilizar não será jogado fora. A gente devolve para a perícia, a parte civil, e verifica se eles querem utilizar aquilo como algum material para comprovar ou não, enfim, fica por ordem deles. Mas no laboratório a gente não descarta nada. Beleza? Pessoal, deixa eu só voltar aqui porque travou novamente a apresentação. Número 3, pessoal, fazer a descrição do material recebido. Então, no número 2, a gente recebeu o material, selecionou o material, aí a gente simplesmente descreve qual é o material recebido. Toda vez que nós temos um delito
alguma coisa que ocorreu, existe toda uma documentação por trás, com numerações, enfim, alguns impressos, então, umas caixas que contêm todos os vestígios. Então, é neste momento que a gente vai pegar todo esse material que realmente foi selecionado, que ali pode ter informação genética, e a gente vai realmente descrever. O que é aquilo? É um fio de cabelo? É um resto cadavélico? É um resíduo sanguíneo? Se for um resíduo sanguíneo que foi utilizado um produto químico, como me colocaram aqui, a gente vai descrever, porque quem for fazer a análise sabe que ali pode ter o DNA fragmentado, então torna mais difícil a análise, tá certo? Então, recordando, primeiro ponto, coleta de vestígio. Segundo ponto, a gente vai observar, selecionar o material recebido, aquilo que realmente tem possibilidade de ter informação genética. E o terceiro ponto, descrever aquele material que foi recebido, certo? A partir desse terceiro ponto, pessoal, é a parte mais legal. Extração de DNA. A gente utiliza uma técnica para fazer a extração de DNA. Só que antes disso, pessoal, eu acho importante recordar para vocês, ou quem não sabe, aonde nós temos DNA, certo? Bom, todo o corpo do ser humano é formado por tecido. Todos os tecidos são formados por células, certo? E todas as células que contenham núcleo, adendo que hemácia é uma célula que não tem núcleo, por isso que eu não consigo fazer extração de DNA por uma hemácia, mas todas as células do corpo vão ser ali constituídas pelo núcleo. Ali dentro do núcleo, pessoal, é onde nós temos os cromossomos, né? E o que isso tem a ver com DNA? Bom, os cromossomos, eles são formados por moléculas de DNA. Então, uma pessoa que não seja portadora de uma síndrome cromossômica, ela vai ter 46 cromossomos aqui dentro do núcleo. Eu digo portador de uma síndrome cromossômica, pessoal, porque, por exemplo, pessoas que têm síndrome de Down têm 47 cromossomos e não 46. Cada um desses cromossomos são formados por moléculas de DNA. Ou seja, o nosso objetivo é fazer a extração de DNA. Então, o nosso objetivo é localizar qualquer vestígio que seja constituído por célula. Uma pergunta, que não quer calar. Você poderia disponibilizar? Com certeza, Rosângela, eu passo para o Pedro, pode ser Pedro? Eu passo para você o material? Sim, pode passar que a gente disponibiliza assim. Beleza, sem problemas. Maravilha. Consequentemente, pessoal, só voltando, todo cromossomo é formado por moléculas de DNA, tá certo? Além do DNA dentro do núcleo, pessoal, também existe um DNA que é chamado de DNA mitocondrial, que fica dentro da mitocôndria. Então, lembrando aqui, quem não lembra, ou para estudar neste momento, toda célula contém núcleo e organelas. Dentre as organelas, existem as mitocôndrias, que têm a função de realizar aí a respiração celular, e também a mitocôndria ali, por sua vez, tem o DNA mitocondrial. Então, a gente tem, pessoal, dois locais ali de DNA. Tanto o núcleo, que contém os 46 cromossomos, que são formados por moléculas de DNA, e também a mitocôndria, que contém o DNA mitocondrial, tá certo? Só que vale lembrar, pessoal, que o DNA mitocondrial, ele é de origem somente materno, tá? Se vocês não sabem, ou quem sabe, vamos recordar, quando acontece a fecundação de um óvulo com um espermatozoide, todas as organelas que são doadas para aquele zigoto são de origem materna, inclusive a mitocôndria. Então, as mitocôndrias que contêm o DNA mitocondrial é de origem somente materna.
Então, todos nós, pessoal, temos a mitocôndria da nossa mãe. Rapazes, quando vocês tiverem um filho, a mitocôndria que vai ser doada para o filho de vocês é a mitocôndria do óvulo, tá certo? Então, para a gente fazer uma análise utilizando o DNA mitocondrial, vale entender que eu preciso entender que a mitocôndria é de origem materna. Ou seja, pessoal, vamos supor que a gente tem uma identificação de um cadáver. E aí, na identificação desse cadáver, foram pegos somente restos cadavéricos, mas está totalmente carbonizado. Eu só consegui fazer a extração de mitocôndrias, porque mitocôndrias são células mais grossas, são organelas mais estruturadas, e aí o DNA mitocondrial está intacto. Só que para identificar quem é essa pessoa, eu preciso de alguém da família dela para eu fazer a análise de DNA. Porque não existe nenhum banco de todas as pessoas no mundo de DNA, não existe na internet isso. Então, já fiz a extração da informação, só que eu tenho que comparar essa informação com alguém da família para saber se tem um grau de parentesco ou não. Então, vale entender que quando a análise é mitocondrial, eu tenho que partir para a mãe dessa pessoa, para os irmãos. Então, vamos supor que eu acabei de identificar que é um homem, aqueles restos cadavéricos. Então, ou eu vou partir para a mãe, aí eu vou pegar a mitocôndria da mãe, né, por através da coleta de material e comparar, ou se não, possíveis irmãos, porque os irmãos da mesma mãe vão ter a mesma mitocôndria doada. Então, a única diferença de análise de DNA que eu preciso obrigatoriamente entender é quando eu faço a extração de DNA mitocondrial, porque através do DNA mitocondrial eu tenho que lembrar que o parentesco é somente, para eu fazer a identificação, somente com parentesco de origem materna, tá certo? Ou mãe, ou avó, ou tataravó, ou possíveis irmãos. Agora, DNA nuclear é herdado de todos os antepassados. Eu não preciso ter essa distinção, tá certo? Pessoal, de boa até aí? Pro, uma dúvida. Pode mandar. Então, quer dizer que quando, né, há um óbito, né, e daí esse cadáver ele não é identificado, não dá para fazer um DNA da parte do pai para identificar a pessoa? É isso? Se porventura eu utilizar o DNA nuclear, sim. Agora, vamos supor que o DNA de dentro do núcleo, ele está totalmente extravasado, é um DNA que está todo fragmentado. Porque, por conta do motivo do óbito, eu não consegui fazer a extração do DNA nuclear. Só consegui fazer a extração do DNA mitocondrial. Se eu só conseguir fazer a extração do DNA mitocondrial, aí eu só consigo comprovar quem é aquela pessoa através da informação de análise mitocondrial da mãe. Então, somente essa questão se eu for fazer análise de DNA mitocondrial. A análise de DNA nuclear, a gente herda tanto do pai quanto da mãe. Tá, joia, obrigada, tá? Imagina, não por isso. Beleza, pessoal? Só lembrando por quê. Mitocôndrias são de origem materna. O nosso pai não doa a mitocôndria para nós. Agora, o DNA nuclear, 23 cromossomos vem da mãe, 23 vem do pai, aí eu consigo fazer a análise vinda do pai tranquilamente. Professora? Oi? Oi, com licença. No caso de corpos carburados, assim, totalmente queimados, essas células também são conservadas, as mitocôndrias? E Depende. qual seria a forma que daria para extrair o DNA? De qual lugar, assim, de corpos queimados? Olha, geralmente de corpos carbonizados, a gente tenta fazer a extração do meio do osso, que seria o local que às vezes não ficou muito deteriorado. É claro que depende da deteriorização, né?
Porque quando a gente fala, por exemplo, um resto cadavélico que foi achado só osso enterrado, ali eu não tive uma carbonização. Se eu não tive uma carbonização, eu não tive ali o osso realmente, o tecido ósseo queimado. Dependendo do tempo de exposição que o tecido ósseo ficou ali naquele fogo, eu posso não ter uma célula inteira para eu poder fazer uma análise. Então, assim, primeira coisa que a gente faz, recebi ali um resto cadavélico, que é um pedaço de um osso ou pedaço de ossos. Aquele que geralmente está em volta, a gente não consegue fazer análise porque as células estão deterioradas, então o material genético, ele está extravasado, eu não consigo. Tá, fica muito difícil eu ter a amostra de DNA. Então, geralmente, a gente parte para o meio do osso, que entende que a região interna, talvez, o que aqueceu, né, ali por conta do que foi carbonizado, não entra em contato com a região interna. Então, a gente tenta abrir a região do osso, pega ali, coleta o tecido ósseo, que está ali no centro, aí a gente tem células boas. Se as células estiverem boas e não estiverem deterioradas, a gente consegue fazer a extração do DNA nuclear. Agora, se todas as células estiverem deterioradas, a gente tenta partir para a retirada do DNA mitocondrial. Então, assim, depende. Osso não carbonizado, consigo fazer a extração de DNA do núcleo de boa, porque tecido ósseo é formado por célula. O grande problema é quando a gente tem aí uma situação de carbonizar o corpo. Quando carboniza, dependendo da temperatura, quanto tempo ficou naquele fogo, a gente tem muita deteriorização do tecido ósseo, é mais difícil fazer extração de DNA nuclear. Se conseguir, é da parte interna do osso. Se não conseguir, a gente tenta fazer a extração de DNA mitocondrial. Tá? O passo a passo da extração, eu vou falar um pouquinho para frente, tá? Mas para tirar essa parte da dúvida em que momento que eu faço a extração do quê. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Ok, obrigada. Imagina, não por isso. Pessoal, voltando para o DNA, que está dentro do núcleo. Então, vale lembrar, pessoal, que toda célula é constituída pelo núcleo, exceto hemácias. Dentro do núcleo, nós temos os cromossomos, e os cromossomos são formados por moléculas de DNA. E, pessoal, segmentos do DNA são genes, para quem é da área da saúde e não sabe, ou quem ainda não teve isso como conteúdo. Então, por exemplo, se eu pego um cromossomo, um único cromossomo, ele é formado por uma longa molécula de DNA. E segmentos deste DNA são os genes. Existem cromossomos que têm mais de 2.000 genes. Então, imaginem, se nós temos 46 cromossomos dentro do núcleo de cada célula, tendo em vista que 23 cromossomos veio do nosso pai e 23 cromossomos veio da nossa mãe, cada cromossomo tem uma grande quantidade de genes. Então, entendam, pessoal, que é muita informação genética. Por isso que aqui na perícia, a gente tem uma chave para poder fazer a identificação, que eu já vou mostrar para vocês qual é. E entendendo um pouquinho da molécula de DNA, para vocês entenderem o que vai ser um polimorfismo, que eu vou mencionar para vocês daqui a pouco. Todo cromossomo, pessoal, ele é formado por molécula de DNA. Segmentos da molécula de DNA são os genes. Aqui nós temos uma região de um gene ampliada, só para eu dar nomes a essas letrinhas que são os nucleotídeos, né? Quem nunca ouviu falar? Adenina, timina, guanina e citosina. Então, a molécula de DNA ampliada, ela é formada por esses nucleotídeos. Só que, pessoal, em uma molécula de DNA, a gente não tem somente os genes. A gente contém regiões que são chamadas de regiões intergênicas, que é entre os genes. Os genes, pessoal, são aqueles que geram as características, né? Então, por exemplo, o gene de cor dos olhos, é ele que vai originar qual é a cor dos meus olhos. Só que vamos pensar comigo rapidinho, pessoal. A gente pode ter os mesmos genes de outras pessoas. Então, por exemplo, se eu fui a autora de um delito, beleza? Eu fui autora de um delito.
acharam lá um material biológico meu. Só que aí, eu sou a possível suspeita e a minha irmã também. Eu e a minha irmã, a gente tem olho castanho. E o meu olho castanho da minha irmã é o olho castanho róseo, que é o mesmo gene. Então, se eu fosse partir para análise de DNA, pensando na análise de gene, eu não iria conseguir desvendar quem é o possível suspeito, porque tanto eu quanto a minha irmã carregamos o mesmo gene. Então, análise de DNA, verificação de gene, para identificar um possível suspeito, seria uma coisa que não daria certo. Todos nós, pessoal, somos da espécie humana. Todos nós temos a possibilidade de carregar os mesmos genes. E pessoas que são de uma mesma família carregam os mesmos genes. Ou existe uma possibilidade de carregar. É claro que tem a questão de gene dominante, recessivo, que a gente estuda na genética, mas todos os genes que eu expresso, eu herdei do meu pai ou da minha mãe. Logo, eu preciso entender que possivelmente a análise para uma coisa tão séria como essa não seria através da análise de genes. Então, na molécula de DNA, além dos genes, existem regiões que são chamadas de regiões intergênicas, certo? Deixa eu ver aqui uma pergunta. Em um momento, a célula pode estar tão deteriorada a ponto de não conseguirmos ver material genético nuclear, mas conseguimos ter acesso à mitocôndria? Em alguns casos, sim, Vitória. Sabe por quê? A mitocôndria, depois se tiver até curiosidade no final da palestra, eu mostro um pouquinho sobre a estrutura. A estrutura da mitocôndria, ela é muito mais rígida do que a estrutura que envolve o núcleo, que é a carioteca. A carioteca é somente uma dupla membrana, e é uma dupla membrana extremamente fina quando comparada com a estrutura da mitocôndria. Então, por isso que a estrutura da mitocôndria ela é um pouquinho mais rígida, então existem situações de ter o DNA nuclear deteriorado e o mitocondrial não. Mas aí tem a ver com a estrutura, tanto da mitocôndria quanto do núcleo. Então, pensando nisso que eu acabei de falar para vocês sobre genes, qual seria a informação que a gente utiliza para uma análise forense? Porque eu posso ter o mesmo gene da minha irmã, a minha irmã pode ter o mesmo gene e eu também de um vizinho e etc., porque todos nós somos da espécie humana. Consequentemente, a gente pode carregar os mesmos genes, tá certo? Então, pessoal, aqui tem o X da questão. A perícia da genética forense, é realizada por análise de amostras biológicas, tá certo? E nós, pessoal, temos como objetivo localizar e fazer essa análise por este nome aqui, ó, polimorfismo de DNA. Marcadores genéticos são os mais usados. Mas, professora, o que é um polimorfismo? Pessoal, marcadores molecular polimórficos são sequências de DNA que deve existir em mais de 1% da população, que vai possibilitar a identificação humana, porque esses polimorfismos são diferentes entre os seres humanos. Então, as regiões polimórficas do meu material genético é diferente das regiões polimórficas do material genético de cada um de vocês. Logo, pessoal, isso garante aí, possibilita a gente observar as características genéticas prudentes para a identificação de um possível suspeito, além da gente não precisar observar as características genéticas. Isso é muito importante, porque, por exemplo, se eu vou verificar uma característica genética como uma doença que está no gene, mas não é só aquele autor do crime que tem aquela doença, aquela informação genética, várias pessoas na população podem ter.
Então, a gente utiliza os denominados marcadores moleculares polimórficos. Professora, você vai falar quais são os marcadores moleculares polimórficos? Calma aí. Existem, pessoal, 3 nomes: DNA satélite, mini satélite e microsatélite. Esses DNA, pessoal, esses 3 nomes diferentes, eles são DNA polimórficos, ou seja, essas regiões são diferentes entre os seres humanos. Consequentemente, a gente vai utilizar a análise de DNA satélite, mini satélite e microsatélite para poder fazer a identificação de um possível suspeito, ou, se não, de um outro indivíduo, seja lá qual for o motivo da minha perícia naquele momento. Só para vocês entenderem, a grosso modo, o que seriam bandas satélites. Tanto DNA satélite, mini satélite ou microsatélite, pessoal, visualmente falando, é dessa mesma maneira que eu já vou explicar. Contudo, a única diferença entre eles é o local que a gente encontra esses DNA, a região do cromossomo, tá? DNA satélite em uma região, mini satélite em outra e microsatélite em uma outra região. Depois, se vocês quiserem, eu posso ser mais específica, porque eu tenho que mostrar a estrutura de um cromossomo como um todo, tá certo? Mas entendam, pessoal, que ao longo de um cromossomo, eu tenho ele formado por molécula de DNA, segmentos do DNA são os genes, e entre os genes, eu tenho algumas informações. Dentre essas informações, eu tenho DNA satélite, mini satélite e microsatélite. Esses DNA satélite, pessoal, eles são conhecidos por ter regiões que são parecidas, que a gente chama de região tandem, que são sequências que se dispõem de um lado para o outro. Então, como que seria isso, pessoal? Por exemplo, aqui eu tenho uma sequência: adenina, citosina, adenina, 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 citosina e timina. Essa sequência se repete mais de uma vez entre os genes. Então, aqui, pessoal, a gente tem um exemplo de 3 pessoas, por exemplo, que foi pega a mesma região do cromossomo. Eu quero que vocês notem que essas 3 pessoas, essa região marcada como banda satélite, contém sequências diferentes. Bandas satélites são nucleotídeos que se repetem mais de uma vez em uma mesma região. Isso é chamado como, para nós da genética forense, como marcadores polimórficos, porque esses marcadores são diferentes entre as pessoas. Então, são unidades de repetições. Então, se vocês notarem aqui, ó, essa sequência de nucleotídeo está sendo repetida aqui na frente, que será repetida aqui na frente. Essa sequência está entre os genes, em uma determinada região específica, e essas sequências são diferentes entre os indivíduos. Isso que é um marcador molecular polimórfico. Marcador molecular diz respeito a nucleotídeos. Polimórfico diz respeito a diferente. O que é diferente entre um indivíduo e o outro, certo? Exatamente, Carlos. Isso que eu vou falar para vocês. Meu marcadores polimórficos será diferente entre o meu irmão e eu. Certo, vai ser diferente, Carlos. Por isso que a gente não tem como confundir. Eu vou citar alguns exemplos, talvez fique mais claro mais para frente. Pessoal, então observem aqui rapidinho. Aqui nós temos o genoma de uma única célula. Existe o DNA que a gente chama de codificante, que são os genes, tá? E o DNA não codificante. DNA não codificante, pessoal, quer dizer que não é gene. Ele não origina uma informação, né? Não codifica uma informação que seria uma característica ou um funcionamento do nosso corpo. Dentro do DNA não codificante, pessoal, a gente tem o DNA satélite, os mini satélites e os microsatélites. Esses 3, eles têm uma grande quantidade de polimorfismo. Polimorfismo é diferença
dessas sequências entre os indivíduos da população humana, tá certo? O que nós, aqui é só uma questão de curiosidade, o que tem o maior número de polimorfismo entre esses três é o microsatélite, certo? DNA satélite também tem, mini satélite também tem, mas o microsatélite é o que tem o maior número de locos polimórficos. Pessoal, voltando para a perícia. Os marcadores moleculares polimórficos, a gente tem um banco de marcadores moleculares polimórficos. Então, esse banco foi feito pelo FBI, sucesso, né? Adoro falar de perícia e falar do FBI. O FBI, pessoal, inicialmente selecionou 13 marcadores genéticos polimórficos, certo? Esses marcadores moleculares polimórficos são esses daqui. Como quesito de curiosidade, pessoal, cada uma dessas letrinhas e desses compostos tem um significado. Então, por exemplo, letra D, significa ali a direção do cromossomo. Então, D seria o cromossomo 8, tá certo? Aí aqui me dá a posição que esse marcador está. Estou sendo mais específica, mas quem estudou genética talvez já ouviu falar que cada gene tem uma posição em um cromossomo, e essas posições recebem o nome de locus, e esses locus recebem algumas numerações. A nossa vantagem, pessoal, que vocês vão ver, que existem kits preparados para fazer essas análises específicas. Esses marcadores estudados pelo FBI, que todos nós em nível mundial estudamos, foi feita uma pesquisa muito grande pelos laboratórios lá dos Estados Unidos, indicando que essas regiões e esses marcadores têm uma grande diferença entre os indivíduos da população humana. Então, aqui são os 13 marcadores selecionados. Há pouco tempo, inclusive há 2 anos atrás, o FBI anunciou uma expansão de mais 7 marcadores polimórficos. Então, se a gente notar, pessoal, a gente não tem uma grande quantidade de marcadores polimórficos entre os indivíduos. Esses marcadores polimórficos aqui denominados, eles realmente são diferentes entre todos os indivíduos da espécie humana, entre eu, meu irmão e etc., tá certo? Por isso que são chamados de marcadores polimórficos. Tudo bem? Então, pensem assim, temos 46 cromossomos, cada cromossomo pode ter mais de 2.000 genes, todos os cromossomos têm segmentos que não originam nenhuma informação entre eles, mas ali contém alguns segmentos polimórficos, que são esses marcadores polimórficos. Aqui no Brasil, pessoal, só como quesito de curiosidade, a gente utiliza os mesmos marcadores polimórficos estabelecidos pelo FBI. Na verdade, isso é nível mundial, inclusive a Europa também utiliza, México, Ásia, dentre outros países, tá? Só um adendo que geralmente quem é da área de jurídica às vezes sabe que existe, pessoal, uma lei, que é a Lei 7.210. Então, leiam aqui comigo, pessoal. A Lei 12.654, que é a lei que eu falei agora no começo, que ela permite fazer a extração de material genético, inseriu de execução penal, tomando como obrigatória a coleta de DNA dos condenados por crimes dolosos e hediondos. Depois, pessoal, por curiosidade, coloque na internet banco de perfis genéticos ou banco de perfil genético no Brasil. Lá contém a amostra de DNA de todos os criminosos desde a lei de 2012 de condenados por crime dolosos e hediondos, e essa informação genética fica armazenada em um banco. Tudo bem? Vale entender que não andamos fora da lei 7.210, que a lei 7.210, ela diz que não é possível fazer uma autoincriminação. Então, quando a lei 12.654 surgiu,
Muitas pessoas da área jurídica caíam em cima falando o seguinte: uma vez que eu dou o meu material genético, eu posso estar me auto-incriminando. E a lei de 84 diz que não pode existir uma autoincriminação. Só que brechas do sistema. Você doando seu material genético não é uma autoincriminação. Pelo contrário, você pode ser absolvido. Como eu disse para vocês, o princípio da genética forense não é somente incriminar, mas também provar que aquele indivíduo não foi autor do delito. Então, olhem essa brecha, pessoal. Então, por mais que um advogado, quem é da área de direito, chegue e fale e tente defender o seu cliente, que é um possível acusado, informando que não vai ser permitido que ele faça a doação ali, a extração do material genético dele, para poder fazer uma análise de DNA. O juiz não vai permitir, porque ele fala que doar, mostrar o DNA dele naquele momento, não é uma autoincriminação. Pelo contrário, pode fazer com que tenha a soltura dele, porque se for comprovado que ele não foi o autor do delito, vai ser o oposto, vai auxiliar na soltura daquele indivíduo que está sendo colocado como acusado. Ou seja, pessoal, a gente não consegue burlar a Lei 12.654 e não conseguimos burlar em falar que o possível criminoso não vai doar a informação genética dele. Sucesso, né? É tipo isso, quem não deve não teme. Larissa, uma vez no banco de perfil genético é retirada, uma vez no banco de perfil genético é retirada a coleta. Na verdade, Larissa, o banco de perfil genético, ele ajuda a nós a verificar um novo crime. Daqui a pouco eu vou citar um exemplo para vocês. Por exemplo, assim, a pessoa foi condenada. A informação genética dele, que inclusive é a informação genética de todos esses marcadores polimórficos que eu coloquei, fica lá no banco de perfil genético. Se esse cara for solto e acontecer um outro crime similar com o que ele fez, e eu peguei informação biológica na cena, né, no local do delito, eu posso comparar essa informação biológica com todos os indivíduos que estão armazenados no perfil de banco genético, entendeu? Então, serve neste momento para eu guardar a informação genética dele e possíveis outros delitos que aconteça, eu posso verificar se os autores do delito é algum dos indivíduos que já faz parte do banco de perfil genético. Porque, como eu disse anteriormente, não adianta eu fazer a extração de DNA sem ter um possível suspeito, porque senão eu não consigo comprovar. Uma vez que eu tenho DNA, eu preciso ter um banco de análise para eu comparar essa informação com a de outros indivíduos. Se eu só fiz a extração do DNA, não me ajuda em nada. Então, mesmo se a pessoa for inocente, uma vez no banco, está sempre ali. Uma vez no banco, está sempre ali. Mas, Larissa, só vai ser coletado, só vai realmente ser coletado e ficar no banco de perfil genético aqueles indivíduos que já foram condenados por crimes dolosos e hediondos. Então, suspeitos não vai para o banco de perfil genético, tá? Suspeito não vai. É somente quem realmente foi condenado. Pessoal, estou colocando aqui para o próximo porque não está indo automaticamente. Tudo bem? Queridos, para ajudar a nossa vida do laboratório, existem kits de extração de DNA. Esses kits, pessoal, muitos deles são feitos por empresas, e esses kits que fazem a extração de DNA, eles já procuram aqueles marcadores. Eu quero que vocês observem aqui, que está aqui, ó, análise forenses. Depois eu vou disponibilizar para vocês a página deste kit, e quando vocês entram aqui nas análises que são feitas, vocês vão achar todos esses marcadores aqui. Então, olha a nossa vantagem. Eu pego uma única célula que eu encontrei na cena do crime, eu utilizo esse kit, e esse kit já vai fazer a extração
esses marcadores polimórficos. A tecnologia favorecendo a nossa vida. Ajuda demais, Janaína. Ajuda demais. Pessoal, depois eu vou compartilhar com vocês, quando a gente finalizar, a página deste... Não está indo para o próximo, pessoal, por isso que eu estou assim, apertando, indo para frente. A página desta indústria, que é muito interessante, sem fazer propaganda, é claro que existem várias, mas a gente utiliza o kit, e esse kit ele já faz toda a extração daqueles marcadores polimórficos. E eu já vou falar para vocês o que a gente vai fazer com esse material genético que foi extraído. Só para vocês entenderem, pessoal, aproveitando esse kit. Como que funciona o passo a passo, que é a parte mais interessante? Vamos lá. No local do delito, eu achei lá uma amostra sanguínea. Foi coletada essa amostra sanguínea com suave, é uma amostra biológica. A gente vai colocar, pessoal, isso que foi coletado, ou seja, o bulbo do cabelo, ou seja, um pedacinho de pele, eu vou coletar e colocar aqui dentro. Aqui dentro, pessoal, deste tubinho, que são tubinhos deste jeito, a gente vai colocar o kit. Sabe esse kit aqui, ó? Os reagentes que vêm com o kit. Olha que plenitude. Os reagentes que vêm com o kit, pessoal, eles que vão fazer todo o processo de extração do DNA e um processo que a gente chama de amplificação. Ele vai fazer várias cópias de todos esses marcadores polimórficos. Porque assim, pessoal, todos nós temos esses marcadores polimórficos. O que eu quero é comparar os marcadores que eu achei na cena do crime com os marcadores que eu achei de um possível suspeito. Então, esses kits auxiliam a nossa vida nisso. Eu pego simplesmente a amostra biológica, coloco aqui neste tubinho, no tampão, coloco todos os reagentes, né, daquele kit, seguindo passo a passo, ele vai deixar ali somente o DNA que tem que ser extraído, que é daqueles marcadores polimórficos, e ainda vai amplificar, é fazer várias cópias daquela sequência de DNA que eu quero. Facilita a nossa vida. Uma vez que foi feito isso, pessoal, eu vou ter que fazer um tubinho desse para tudo que eu achar. Vamos supor que aqui um tubinho eu tenho o material genético da vítima, o material genético que eu encontrei na cena do crime, porque é muito importante eu ter o material genético da vítima, né? Porque se eu achei um fio de cabelo, eu preciso saber se aquele DNA do bulbo de cabelo é da vítima ou de um possível suspeito. Então, é muito importante também eu ter o material genético da vítima. E aqui eu tenho o material genético dos possíveis suspeitos. Então, a gente vai fazer esse procedimento não somente com a amostra que eu achei na cena do crime. Além da amostra que eu achei na cena do crime, seria interessante eu ter a amostra do indivíduo que sofreu o crime, que é a vítima, e dos possíveis suspeitos. Uma vez que eu tenho desta maneira, pessoal, foi feita a utilização do kit, foi feita toda a parte de extração de DNA, somente com a utilização daquele kit, sem mágica, sem microscópio, é realmente desse jeito, a gente vai fazer o número 5, que é a quantificação do DNA por uma técnica que é chamada de PCR. A técnica de PCR, pessoal, a gente utiliza uma máquina que é chamada de eletroforese. Deixa eu ver a pergunta. A Gabriela. Eu acho que já responderam isso, mas a minha internet está travando bastante. Então, a gravação vai ser, acho que os slides eu vou disponibilizar, tá bom, Gabriela? Eu acho que a gravação vai ficar disponível para vocês também. Eu acho, eu não sei, Pedro. Sim, a gente vai disponibilizar os slides e a gravação. Beleza. Pessoal, a máquina de eletroforese, falando a grosso modo como ela funciona, é claro que a gente está numa palestra, então estou falando um pouquinho mais rápido, não passo a passo, tá? Mas se vocês tiverem dúvidas a qualquer momento também, eu posso tirar posteriormente, eu vou deixar o meu contato. A máquina de eletroforese, pessoal, é essa máquina aqui, e cada um desses locais, a gente coloca uma daquelas amostras. Então, por exemplo, aqui eu coloco a amostra da vítima,
eu acabei de coletar daqui, né? Naquele tubinho anterior. Aqui eu coloco a amostra do que eu achei na cena do crime, e aqui eu coloco a amostra do que eu achei do possível suspeito. Uma vez que a gente liga essa máquina de eletroforese, ela vai pegando essas informações de DNA, esses sequenciamentos, e ela vai indo do que a gente chama do negativo ao positivo. Na verdade, ela conta, pessoal, pares de base, para a gente poder fazer uma comparativa, e eu já vou mostrar para vocês que a comparativa é visual. Quem queira realmente entender como que funciona a eletroforese, que é a técnica de PCR, só para vocês terem uma ideia, eu dou 2 aulas só para explicar como que ela funciona, eu também estou à disposição. Estou indo um pouquinho além, que é importante aqui a gente entender como que funciona o passo a passo, e eu passar para vocês aqui como que realmente a gente consegue desvendar esse crime por esse processo de análise de DNA, tá certo? Tá? Queridos, aqui eu tenho uma foto da eletroforese que foi feita. Observem aqui, isso daqui é um caso verídico, tá? Nós temos aqui os padrões genéticos, esses padrões genéticos são os polimórficos, tá, pessoal? Então, o que aparece aqui, se aquele indivíduo tiver aquela mesma sequência, pode ter certeza absoluta que é ele. Não tem como confundir com um irmão, com outro indivíduo, porque aqui o que foi extraído no kit de extração de DNA foram os marcadores polimórficos genéticos utilizados em nível mundial, certo? Aqui, pessoal, a gente tem o material genético da vítima, que foi colocado aqui. O material genético achado na cena do crime, que na verdade aqui o que aconteceu foi um estupro, então a gente tinha ali a informação do sêmen e 3 possíveis suspeitos. Queridos, vamos entender como isso daqui funciona. Quando a gente pegou ali a extração do sêmen, é claro que a extração do sêmen não vai ter os mesmos marcadores que o da vítima, mas a gente colocou aqui o da vítima só para vocês terem uma ideia. Para eu considerar uma pessoa como sendo culpada, todas essas marcações, que são contagem de sequências de nucleotídeos, tem que estar igual do possível suspeito. Vamos primeiro ver aqui com o da vítima, pessoal. Então, esse tracinho, ele não está aqui. Então, já é totalmente diferente do da vítima. Esses 3 traços aqui da vítima não aparecem aqui no suspeito. Então, eu já verifico que as informações genéticas da vítima desses polimorfismos é diferente do sequenciamento do que foi localizado ali do sêmen no momento que aconteceu o estupro, né, do material coletado. Aqui a gente tem os possíveis 3 suspeitos. Pessoal, sem explicar muito sobre esses tracinhos, porque isso daqui é visual. Visualmente falando, alguém gostaria de me mencionar qual dos 3 suspeitos eu poderia comprovar como sendo o autor deste crime? Boa! Suspeito número 1. Por que o suspeito número 1, pessoal? Visualmente falando, essa análise de eletroforese. Material genético retirado do sêmen, ali do corpo da vítima. Primeiro tracinho, primeiro tracinho aqui no primeiro suspeito. Observem, pessoal, visualmente que toda essa região de bandagem é igual com essa região de bandagem do primeiro suspeito. Dá para vocês identificarem que isso é visual? Professora, tem como confundir e não ser esse indivíduo? Não tem como confundir, porque nós fizemos a extração de DNA de marcadores polimórficos, que são diferentes entre indivíduos, inclusive de uma mesma família. Então, este caso foi solucionado através da análise de DNA, pela perícia forense, né, pela análise forense de DNA, e aqui o suspeito número 1
foi dado como condenado e culpado por este crime. Beleza? Pessoal, além disso, a gente tem outras situações além da eletroforese, porque hoje em dia, cara, na análise de genética é maravilhoso, né? A análise de genética, existem alguns sequenciadores automáticos, tá? Aqui eu mostrei para vocês o PCR, tudo bem? Mas existem alguns sequenciadores automatizados, que a gente chama de sequenciador de nova geração, e o computador te gera um resultado, tudo bem? Sempre a gente vai fazer a técnica de PCR que eu coloquei ali para vocês, mas, em alguns casos, dependendo da tecnologia utilizada no laboratório, a gente ainda pode utilizar sequenciadores automáticos, que a gente chama de sequenciadores de novas gerações. A grosso modo, pessoal, como funciona? É um sistema automatizado por computador, que a gente tem a evidência, né? Temos ali a amostra biológica, a gente faz o mesmo procedimento de análise de DNA, de extração de DNA, com aqueles kits. Aquela extração de DNA é extremamente importante, porque eu quero extrair os marcadores polimórficos, e a gente vai pegar a amostra, pessoal, e colocar em um chip. É um chip mesmo, tá? É um chip. Aí a gente coloca as amostras aqui. Os fragmentinhos, né? Do possível suspeito, da vítima, do que foi localizado no crime. A gente simplesmente coloca esse chip em uma máquina e essa máquina faz uma análise automatizada. Sucesso, né? Ela gera para a gente relatórios das sequências de nucleotídeos. Aí eu faço uma análise visual. Aí ela gera lá, o suspeito tem essa sequência, adenina, 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 adenina. A vítima tem timina, 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 por exemplo. E aí por diante. Então, ela gera ali gráficos muito legais. A gente chama de sequenciadores automáticos de nova geração. Não é todo local que trabalha com essas máquinas, só que ela dá uma adiantada aí no trabalho. Tem alguns locais que trabalham com PCR, pede aí uma confirmação também pelo sequenciamento automático, mas a gente não pode descartar que o PCR ali, que nem eu mostrei para vocês, é ótimo e dá super certo. Eu também vou deixar depois, se vocês quiserem, pessoal, quais são as empresas que têm esses equipamentos automáticos de nova geração, tá? E por último, pessoal, e não menos importante, a gente faz a análise dos resultados, né? Analisamos tudo, falamos que realmente aquele indivíduo pode ser colocado como o autor do delito, ou retiramos ele, ou foi verificado que aquele indivíduo, aquele cadáver realmente é daquele indivíduo desaparecido. A gente vai fazer uma análise do resultado como um todo. Só para a gente recordar, pessoal, antes de eu finalizar o passo a passo e abrir para algumas dúvidas e dar algumas orientações para vocês. Pessoal, fonte da Polícia Federal, tá? Eu acho isso muito importante, porque é realmente o que a gente aprendeu aqui. Primeiro ponto é a coleta de material, certo? Segundo ponto, levar esse material para o laboratório, onde o laboratório ele tem como objetivo fazer todo o procedimento de selecionar o material, descrever qual foi o material, fazer todo o procedimento de DNA, de extração de DNA, vamos fazer o PCR, vamos trabalhar em conjunto com a perícia criminal para termos possíveis suspeitos. Ao olhar essa imagem, dá para vocês entenderem por que eu tenho que ter possíveis suspeitos? Do que adianta eu ter a amostra genética da vítima, a amostra genética que eu achei no local do crime, se eu não tenho ali nenhum possível suspeito? Não tem como eu solucionar esse crime só porque eu achei um sangue no local. Cara, crimes perfeitos, a gente fala, são aqueles que não deixam nenhum vestígio biológico e nem policial, né? Se eu não tenho nenhuma possibilidade de possível suspeito, não adianta nada eu ter achado uma amostra de sangue, um fio de cabelo.
Então, neste momento aqui de processamento, devemos conversar 100% com a área de perícia, a área civil, que está responsável por todo o processo de investigação, para indicar possíveis suspeitos para nós. Após isso, pessoal, vai ser feita ali a análise do resultado, certo? A gente vai fazer análise do resultado. Pessoal, tudo isso é muito sigiloso, tanto vítima, a amostra localizada no local, achada no local do crime, tudo é extremamente sigiloso. Tanto que, para vocês terem uma ideia, pessoal, nenhum dos resultados, ele apresenta nomes, ele apresenta ali a informação do caso, é tudo muito sigiloso. É claro que quem trabalha a fundo com isso acaba correlacionando as situações, mas é tudo muito sigiloso. Em seguida, pessoal, a gente ou já tem aí a situação do indivíduo, né, que cometeu o crime, mas existe uma outra possibilidade, pessoal, que a partir do momento que a gente fez a extração de um DNA, a gente tem algum possível suspeito que esteja no banco de perfil genético, tanto do Brasil quanto do mundo, a gente pode fazer o cruzamento de dados. Isso é permitido por lei. Podemos fazer o cruzamento de dados de cada unidade da federação que integra a rede nacional da Polícia Federal. Cruzar possíveis amostras de todos os países. Por isso que a lei que eu falei para vocês, ali é importante. Todos os indivíduos que já foram condenados como crimes hediondos, por exemplo, ou doloso, é e deve ser feita a coleta de material genético deles para deixar armazenada nesse banco de perfil genético ou para condená-lo de mais um crime ou para descartá-lo de um possível crime. Pessoal, tem pessoas que falam, inclusive tem alguns países que já imaginam isso como a China, que toda pessoa, assim que ela nasce, deveria fazer uma coleta de material genético e deixar em um banco de dados. Cara, se isso fosse feito, todos os crimes praticamente seriam solucionados. Eu vou entrar aqui para vocês no final da apresentação, no Banco Nacional de Perfil Genético, para vocês olharem, tá bom? Importante, pessoal. Quero deixar aí essa mensaginha aí como produto final, tá? Pessoal, já falando com perícia, produto final. A oficialização dessas alterações, pessoal, ocorreu no decreto 7.950 de 2013. Que a partir daí foi oficial a criação do Banco Nacional de Perfis Genéticos. A gente chama de BNPG. E a rede integrada de perfis genéticos, mundialmente conhecida. A perícia genética será realizada apenas quando não exista nenhum outro meio de identificar o autor do delito. De outro modo, faz-se apenas para fins de identificação e não como elemento de prova criminal. A gente coleta todo o material, mas a gente ainda depende aí 100% de desvendar um crime, né? Se porventura a perícia, a polícia civil realmente conseguiu achar o autor do delito, não vai ficar por nossa ordem de análise de DNA. Caso contrário, é a gente que ajuda a solucionar esse crime. Ou, quando a polícia civil tem alguns suspeitos, não chegou realmente no autor do delito. Sendo sincera, pessoal, é muito utilizado a área de genética para a comprovação de um crime, certo? Contudo, meus queridos, muito obrigada. Consegui aí terminar às 19h30, conforme prometido. Eis aí o meu e-mail de contato, caso vocês queiram tirar alguma dúvida ou conversar comigo. E aí eu estou também à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham neste momento. Foi rapidinho, né? Deixa eu ver, a Gabriela colocou aqui. Li uma matéria que usaram dessa última técnica para descobrir qual foi o cachorro que matou uma gata. Poderia fazer... poderia sim, Gabriela. Pode ser utilizado em maus tratos também. Sem problema nenhum. Pode ser utilizado.
Com certeza. Pessoal, se vocês quiserem, meu e-mail está aí. Se vocês quiserem também, quem não me tem, me adicionar no Instagram, eu sempre posto coisas diferentes. Eu sou da área de bioinformática, dentre outras coisas. Eu também ensino como que mexe nessas máquinas de sequenciamento genético, como que faz PCR, por ser uma palestra para vocês entenderem como que funciona todo esse processo, tá? Eis aí, mas se ficou alguma dúvida, algum gostinho a mais pelo conteúdo, entrem em contato comigo, que podem ter certeza que eu estou à disposição. Obrigada, pessoal, muito obrigada. Obrigada, pessoal, muito obrigada, meus queridos. Deixa eu aparecer aqui de novo. Carol, muito obrigado. Oi, imagina, eu que agradeço. Sensacional, de verdade. Acho que só pelos comentários dá para ver que o pessoal curtiu muito. Imagina, eu que agradeço. E pode ter certeza, a gente vai te chamar outras vezes, porque gostamos muito, de verdade. Não, por favor, podem me chamar. Deixa eu colocar aqui meu Insta para o pessoal aproveitar. E, pessoal, podem me mandar direct, porque eu sou a louca de responder os negócios, tudo, viu? Só dar um último aviso para o pessoal que está aí. A gente passou o formulário de presença para o certificado. Pessoal, a gente vai deixar aberto mais 10 minutos para preencher, que tem pessoal que acaba perdendo nas mensagens. A gente vai deixar aberto mais 10 minutos e aí a gente encerra. Gisele tá falando. Gisele, a Mari acabou de mandar aqui no chat, só entrar e preencher, tá? Bom, gente, acho que é isso. Carol, novamente, muito obrigado. Imagina, eu que Pelo tempo, agradeço. pela palestra, por ter aceito esse convite do Rafael e do CA. Gostamos muito. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço, Pedro, de verdade, agradeço muito ao Rafael também, até porque é um assunto que eu gosto muito, então, assim, eu sou extremamente suspeita para falar sobre isso. Na verdade, fico até meio tensa, porque eu gosto de ser muito detalhista em todos os conteúdos, então, acabei tendo que falar um pouquinho rápido de algumas coisas, por isso que eu acho interessante até deixar meu contato, se vocês tiverem alguma dúvida. Também tenho palestras sobre funcionamento dessas máquinas, desses equipamentos, estou à disposição. Legal, muito obrigado. Imagina, não por isso. Deixa eu colocar aqui, Carol_Alencar Negro. Então, sempre que eu sei de alguma palestra, sempre divulgo lá também, eu também te dou um toque, tá, Pedro? Por favor. E eu estou aí à disposição quando vocês quiserem fazer aí uma outra palestra. Maravilha. Pessoal, segue o CA da Farmácia da Metodista também, para saber de mais eventos, palestras e tudo mais. Para a gravação aqui.